cá. Pai querido que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque se renova cada dia a tua misericórdia na nossa vida. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Reconhecemos que os milagres o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida. E o Senhor vive e reina para todo sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. Obrigada, porque as promessas que o Senhor tem nos dado serão cumpridas, nós cremos. E nós queremos, Senhor, nesse dia hoje da terça do transbordo, te louvar, Senhor, te agradecer. Abençoa, Senhor, essa pessoa que vai transbordar, porque se ela vai transbordar, porque o Senhor já encheu. O Senhor já veio com a sua graça, com o seu amor. Obrigada, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor. Passamos pelo processo, passamos pela luta, mas a vitória é certa, porque o Senhor é o conosco. Obrigada, Pai amado. E que esse dia seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de renovo. Um dia, Senhor, que nós vamos ouvir as tuas maravilhas, porque somos as tuas testemunhas aqui nessa terra. Muito obrigada, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós somos as testemunhas do nosso Pai. Que privilégio nós temos, hein? Então, bora de testemunha? Vem para cá sem demora, já que agradecendo por aceitar o convite, tanto tempo que a gente não para ouvir, para saber as maravilhas do Senhor na sua vida, Marlene. Então, vem para cá transbordar conosco, Marlene Guilande, nessa terça do Transbordo Sem Fim. Ô, Moreira, ó, um beijo no seu coração, bom dia, minhas bochechas rosadas, muito bom dia. Vem para cá, Marlene! Nossa, quanto, como sentir privilegiada. Já há algum tempo que a gente não transborda aqui, né? Mas estamos sempre acompanhando, sempre não desistindo, né? Porque às vezes a nossa agenda, às vezes é ocupada demais, mas nunca fora o Senhor. Às vezes Deus nos coloca em outros lugares, porque em outros lugares também tem almas para ser tocada através da nossa vida. Às vezes, nós passamos, quando a Mônica me enviou a mensagem, eu pensei comigo, eu vou transbordar o quê? Eu não tenho mais nada para transbordar. Eu já transbordei praticamente a minha vida inteira. Quem prestou atenção em algum tempo atrás, eu falava de mim mesma, falava, contava as coisas, né, que Deus fez, que Deus faz, e está tudo certo. E agora, quando ele parou, tá tudo igual na minha vida. Ué, cadê os milagres do Senhor? A pergunta foi feita. Cadê os milagres do Senhor? Eu falei, eu fiquei em oração. Eu confesso que eu fiquei com o coração pesado e o Senhor colocou para mim assim, mas o milagre está na tua vida. Cada célula sua é um milagre meu. Deus fala, cada célula sua é um milagre meu. Você está aqui hoje, é um milagre meu. Ah, mas e as pessoas que foram embora? É um milagre meu. Cada coisa que passamos é um milagre do Senhor. E hoje, nos estudos que nós tivemos, e que a palavra do Senhor diz o seguinte para nós: disse, nós estávamos lendo lá em Deuteronômio, o quanto o Senhor, as pessoas queriam lá naquele tempo terras. Eles lutavam por terras. Eles saíram de um lugar porque eles queriam terra. Eles queriam lutar por terra. Eles brigavam por terra. E nós hoje brigamos por quê? Já temos a terra. Já temos, mas temos o quê? As promessas do Senhor. Então, quando Jesus falou, "E você é o milagre, você é o milagre de estar aqui. Você é o meu milagre." Então, Deus falou claramente isso no meu coração e eu relaxei e falei, então vamos ler. E Deus colocou no meu, colocou aqui no meu, na minha leitura
hoje de manhã, hoje de madrugada, em Salmos 112. Ele é pequenininho e ele diz para mim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que seus mandamentos têm grande prazer. Será que nós estamos tendo um grande prazer nos mandamentos de Deus? E quais são os mandamentos? É viver, é termos a terra e agradecer. Pelo menos foi a palavra, foi o que Deus colocou no meu coração. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Olha que palavra, olha que coisa mais profunda isso aqui. Olha só, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazendo a riqueza, haverá na sua casa e a justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz das trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. Olha só, nunca será abalado o justo. E onde está a nossa justiça? Porque a maioria das vezes nós vivemos na reclamação. Nós vivemos murmurando todo o tempo. Você já parou para pensar quanto num dia você murmura? Ah, não deu certo isso para mim hoje. Ah, meu Deus, por que que não deu certo? Sabe por que que às vezes não dá certo? Porque nós tiramos o poder de Deus das mãos dele. Mas isso é difícil? Tirar, porque nós tiramos o poder de Deus todos os dias das mãos dele. Eu lendo esse versículo, eu falei, mas como, Senhor? Tirar, mas nós não temos que fazer a nossa parte, mas nós estamos fazendo a nossa parte e a parte de Deus, querendo fazer a parte de Deus. Por isso, o silêncio dele nas nossas vidas, um bom tempo, ele fica em silêncio, na observância da nossa vida. Porque a gente entrega, o que que a gente está entregando? A gente entrega o nosso dia, cuida do nosso dia, que dê tudo certo, que seja mais. E quando não dá certo? E quando temos um acidente? E quando alguém da nossa família adoece? Nós entregamos ou nós entregamos o poder ao homem? A maioria das vezes nós entregamos o poder ao homem. Em primeiro lugar, às vezes a gente está indo para um hospital, levando uma pessoa, a gente ora em casa, Senhor, toma nas tuas mãos a mão daquele médico que vai atender, porque o Senhor deu um médico. Nós estamos tirando o quê? O poder de Deus. Porque se fôssemos hoje o que foi lá atrás, Abraão, com a fé que ele tinha, às vezes nós não precisaríamos nem sair de casa, porque o nosso corpo foi preparado para, sim, para autocurar. Então, a palavra que diz isso não sou eu, mas nós não estamos preparados para isso. Quando é que vamos estar pronto? Então, e nessas perguntas eu falei, o Senhor, por quê? Eu fiz essa pergunta e foi muito bom a Mônica, acho que a Mônica, como sempre, né? Deus usa para tirar a gente da mesmice. Eu tenho feito as lives, faço todas as madrugadas, eu oro todas as madrugadas. Mas por que o silêncio de Deus na minha vida? E hoje, quando Mônica me chamou, eu fiquei nessa pergunta a Deus. Por que é? Porque se o Senhor está em silêncio na minha vida, não está acontecendo nada, não tem um milagre grande para contar. Eu não tenho um transbordo que vai afetar, que vai transformar a vida de ninguém, Senhor. E nem ninguém tem passado na minha frente para ser aquele exemplo, para aumentar a minha fé. E aí Deus me coloca esse capítulo aqui de Salmo 102. Ele vem com essa força
tão especial dentro da gente, falando dentro da gente, e a gente ouve o que Deus fala. Ao justo nasce a luz nas trevas, e é piedoso, misericordioso e justo. Então, eu falei, eu estou vivendo a justiça de Deus. E ele acabou de me responder. Eu estou vivendo a justiça de Deus e é maravilhoso isso. Saber entender o que Deus está falando com a gente. Em cada versículo que a gente lê, em cada palavra que a gente lê, em cada jejum que a gente faz, para ter essa liberdade dele ficar quieto ou ele falar conosco. Não, ele nunca está em silêncio. Ele está falando, o silêncio vem de dentro de nós mesmos. O silêncio vem de dentro porque o nosso espírito precisa ser acordado todos os dias quando a gente abre o nosso olho, porque nossa vida não é vida material, ela é espiritual. Então, se você coloca, porque tudo é espírito, tudo que eu ainda estava olhando aqui, minha paisagem, olhando aqui, eu falei, tudo é espiritual. A nossa vida ela é espiritual, mas o que nós ficamos fazendo? Nós queremos trazer, é verdade, que nós queremos trazer é o mundano na nossa vida. Mas nós não queremos, se vivêssemos mais o espiritual, Deus faria-se mais presente. Por quê? Porque nossos olhos, ele é muito. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Mas quem engana nossos corações? É os nossos olhos. Os nossos olhos, e os nossos ouvidos também. Ele nos engana a cada minuto da nossa vida. E ao pensar isso, eu falei, poxa, Mônica chamou minha atenção. Chamou minha atenção pelo silêncio de Deus. Aí Deus gritou. Ele falou: Você não está me ouvindo? Ele não falou, ele gritou através dessa promessa. É a felicidade daqueles que temem a Deus. Que temer a Deus? Morro de medo de Deus. Eu morro de medo, eu tenho que me esconder, porque ele é muito bravo. Não. O amor dele é que nos queima todo dia. E nós queremos o material, nós queremos a riqueza terrena, mas antes buscai o que vem dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa. Então, eu percebi, Senhor, como eu sou rica. O Senhor falando comigo através dessa palavra foi tão maravilhosa que eu falei: eu sou um milagre de Deus, eu sou um milagre das orações de vocês, eu sou um milagre da oração da dona Laura, da Lila, porque quando a gente ora e fala, Senhor, abençoa todos desse grupo, qual é a bênção que nós queremos? Qual é a nossa bênção? Eu pergunto, é estarmos aqui em união, falando, nem todos os dias a gente está aqui, mas estamos conectados. Estamos conectados pelo poder, pela aquela linha tênue entre nós e Deus. Essas linhas se juntam para quê? Para termos o contato. Porque quando eu não apareço, com certeza alguém ora aqui, poxa, aquela pessoa que não veio. Nós oramos. Hoje eu senti falta da Zita na outra sala. Por que me chamou a atenção? Porque ela é uma pessoa fiel todos os dias. Ela é uma fiel todos os dias no grupo. Ela vai, ela volta. Quando falta alguém aqui na sala, como faz falta aos nossos olhos, que estamos acostumados, e os nossos olhos espirituais? Ele vai dizer assim: Senhor, abençoa em qualquer situação que esteja passando. A Zita, a Ana Paula, ao Vandão, todos aqui nessa sala estamos conectados nessa linha tênue que é a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus está sobre nós.
Mas às vezes nós só murmuramos. Em tudo nós vemos murmuração. Em tudo nós murmuramos, sim, porque nós somos o quê? Pecadores. Pecadores. Não tem como a gente sair totalmente do pecado, porque o ser humano trouxe muita. Nós somos herança de um povo que o quê? Que só desobedeceu. Ah, mas não teve o. Sim, teve. Mas no fim, todos erraram. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu? Porque Ele quer colocar a gente no nosso patamar mesmo, de filho. Ele quer, por isso ele deixa a gente passar por determinadas coisas. Por quê que ele deixa? Para a gente purificar nossa fé. Para nós purificarmos a nossa fé. A gente fala, eu tenho controle, eu vou dar o primeiro passo, eu tenho que resolver a minha parte. O Senhor nunca disse assim, faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Eu, pelo menos, nunca li isso na Bíblia. E olha que eu já fiz leituras, estudos, e ele nunca disse isso. Ele falou, entrega-te, entrega tudo nas minhas mãos. Entrega. E nós não entregamos, nós queremos o controle. Nós sempre vamos querer o controle. Nós sempre. E como nos livrar disso? Eu não tenho a resposta. Como nos livrarmos disso? Como nós vamos nos livrar desse controle que a gente quer? A gente quer ter o controle do dia, a gente quer controle da noite, a gente quer ter controle de tudo. E o Senhor bota o pé no freio. Você não tem controle de nada. Eu te coloquei aí e te dei os mandamentos, é só seguir. Não vai te faltar nada. Nós hoje estamos brigando por roupa, nós estamos brigando por sapatos, nós estamos brigando por muitas coisas, por um apartamento lindo, por mudar de lugar, tudo isso nós brigamos. E nós desafiamos Deus. Eu quero. E o Senhor faz as vontades? Faz. Mas tem o quê? Mas tem o quê? O resultado após. Porque se o controle fosse totalmente deles, nós queríamos mais o não de Deus do que o sim. Nós temos que orarmos pelo não de Deus. Pelo não. Eu tenho lutado ultimamente aqui, porque eu sempre quis ser, eu sempre fui, desde pequenininha, muito independente. Muito independente. Eu sempre, sabe, mantive, fiz, né? E olha o orgulho, eu fiz. Quando eu falava assim, eu fiz, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. O Senhor teve o controle e teve total piedade de mim. E hoje ele diz: não, eu vou botar sentadinha aí um pouco, vamos esperar um pouquinho. Aceita isso. O que eu quis ser sempre, independente, me manter, fazer tudo, o Senhor disse: não, agora para. Agora eu que vou sustentar você. Eu que não vai ser fruto mais das tuas mãos. Gente, como é doloroso ouvir isso. Como é doloroso viver uma pessoa que foi criada praticamente desde a barriga a ser independente. Que ouviu a independência, ser independente foi a primeira palavra que ouviu. Essa vai ser independente, essa vai ser diferente. Mas não no sentido de ser diferente para o Senhor. Não no sentido de ser diferente para o Senhor. E hoje, e quantos de nós não quer encontrar, que oramos de manhã para encontrar, que o Senhor coloque no nosso caminho alguém, coloque alguém que a gente possa ajudar, que a gente possa fazer a vontade de Deus através da vida daquela pessoa. Deus não vai colocar. Você vai ver com seus olhos. Você vai ver com o seu. Por isso Deus deu essa coisa tão linda que é a percepção em nós, né? Porque nós temos que perceber o que está à nossa volta.
Nós temos que perceber. Eu tenho uma amiga na academia que sempre ela chega nos sábados, ela vem e me abraça e diz o seguinte: olha, quando eu te abraço, minha semana é maravilhosa. Eu não sei por quê. Porque é simples abraço, aquele abraço que a gente dá num amigo, numa amiga, que a gente tem intimidade para isso. E o Senhor nos ensina o seguinte: é isso que nós não, Ele que vai colocar, é ali que vai colocar. E às vezes vai ser chato, porque quando eu encontro com ela, ela fala: "Pô, vem me dar um abraço, eu preciso do teu abraço." Às vezes é chato, para mim é chato. Mas Deus coloca ela ali. Eu sei que é Ele que coloca, porque através de nós o mundo será conquistado. Através de grupos como o nosso será conquistado. Então, e tem mais uma aqui na palavra do Senhor que diz: na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. O que que isso significa? Que ficaremos na memória eterna. É o justo. Mas estamos sendo justos? Justo? Talvez não. A maioria das vezes eu vou dizer para você, eu sei que eu vou decepcionar muita gente. Nós não temos a justiça conosco. Não temos porque nós não damos a Deus a liberdade de cuidar totalmente da nossa vida. Ah, mas tudo que ele faz, a maioria é atitude terrena. Eu vou dizer isso. A maioria é atitude terrena. Porque nós entramos na presença de Deus somente para pedir. Nós pedimos para o nosso próximo, nós pedimos para a nossa família, nós pedimos para todo mundo. Mas a maioria das vezes, para nós mesmos, nós nos esquecemos. Isso é justiça? Não, não é justiça. E só agradecer? Também não, porque eu vou agradecer o quê? Não está acontecendo nada. Mas é aí. É aí que Deus diz que a gente está no fundo do poço. A gente está lá embaixo, pedindo, e ele às vezes deixa a gente um pouco lá. A gente aprender que Ele, acima de tudo, é Ele, por Ele, para Ele sempre. Deus é incrível e Ele me ensinou muito nessas últimas horas. Eu aprendi muito mais. Eu aprendi através dessa palavra que diz: o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Quem é meu inimigo? A gente já perguntou quem é o nosso inimigo? Talvez seja nós mesmos. A maioria somos nós mesmos. O nosso inimigo, porque queremos lutar contra as forças de Deus. Nós queremos lutar, vencer por conta de nós mesmos. E nós não somos tão fortes assim. A força é dele. Se acordamos, foi ele. Se dormimos bem ou mal, foi ele. Ele nos acorda todos os dias para determinado trabalho dele. E é isso que nós temos que ficar atentos. Atentos, o que está acontecendo? Primeiro conosco, depois com o próximo, com certeza, não é isso? Primeiro conosco, dentro da nossa casa. Está tudo bem entre a nossa casa? Nunca vai estar. Porque nós não temos família perfeita e nenhum. Se você conversar com 100% das famílias do mundo, vai dizer: não, minha família não é perfeita. Mas como estamos lidando com isso, com a imperfeição? Então vamos lidar com a nossa imperfeição. Para ver se a gente consegue um pouquinho de santidade no Senhor. Um pouquinho só. Será que nossas roupas estão bem limpinhas? Ou cada murmúrio nosso, cada murmuração nossa está sujando a nossa roupa? Porque não damos a Deus o que é de Deus. Nós só damos a César, a Deus não. A Deus nós precisamos entregar por. O entrega é muito difícil, minha irmã. O entregar é entregar de. Você ficaria deitado esperando as coisas acontecerem? Passaria o dia inteiro ou algum lugar de braços cruzados esperando acontecer? Ninguém aqui faria isso. Sempre estamos correndo atrás dos desejos da nossa alma. Nos desejos
terrenos, nos desejos terráqueos nossos. E os desejos terráqueos nossos não nos satisfaz. Por isso somos tão imperfeitos diante de Deus, mas o seu amor tão grande que saímos do salmo e vamos lá para Jesus para dizer que Jesus disse, e rasgou-se o véu. Porque nós podemos ver quem nós somos realmente. Porque todos que foram escolhidos de Deus um dia pisaram na bola. Por quê? Porque Deus permite. Deus permitiu Jó sofrer. Ah, mas foi Satanás. Que Satanás deu a permissão? Sem a permissão de Deus, Satanás não tem poder nenhum contra nós. Não tem o poder. Mas se nós permitirmos, porque nós damos brecha toda hora, todo minuto, cada pensamento meu, nós estamos abrindo brecha para quê? Para que as nossas vestes, que deveriam ser brancas, sejam manchadas. Então, a palavra do Senhor fala aqui, a felicidade daquele que teme a Deus. Mas estamos respeitando a Deus. Vamos respeitar o tempo de Deus. Vamos respeitar o momento que estamos vivendo. Vamos respeitar e agradecer e orar e louvar a Deus por tudo isso. Então, eu estou vivendo esse momento de silêncio. E como eu entendi? Através da Mônica. Como eu passei a entender? Através de um simples... Deus usou ela muito. Porque tem muitas pessoas aqui no grupo. Tem muitas pessoas querendo transbordar. Não sei, Deus trabalhou na cabeça dela para dizer, e eu não sei por que eu estou falando, porque só esse versículo que eu li. E Deus falou tudo que eu precisava ouvir. Ou alguém também precisa ouvir. Vamos dar o que é de Deus, sempre o que é de Deus. E nós somos de Deus. Não importa o estado que estivermos, somos os de Deus. E vamos deixar que ele haja na nossa vida. Vamos deixar ele agir da forma que ele quiser. Mas ele tem. E quando nós deixamos, tudo vai acontecer, você pode ter certeza. As promessas se cumprirão, as roupas serão lavadas, o Espírito Santo tomará conta de nós e tudo vai acontecer. Por quê? Porque Deus entrou no controle total. Em silêncio ou falando, ouvindo ou não, Deus vai estar conosco o tempo inteiro. Gente, obrigada pela oportunidade. Vai ter mais pessoas aí que queiram transbordar também um pouquinho do que Deus faz na vida dela. E o que Deus fez foi esse o meu milagre, o meu transbordo de hoje. Dizer, Mônica, muito obrigada. Muito obrigada por eu poder que Deus ter falado tanto comigo depois de tanto silêncio na minha vida. Um bom dia, a paz esteja com vocês. Shalom. Aleluia. Obrigada, Marlene. Às vezes a gente se vê assim, né? Por quantas vezes, né, gente? Meu Deus, que transbordo que eu vou contar? Preciso contar um transbordo realmente que traga um impacto, né? Que seja realmente o morto levantou. Mas não, a gente está respirando, é um grande milagre. E a gente entender que o tempo certo do Senhor chegará na nossa vida é outro milagre. E que bom que Marlene está aqui conosco, que bom que ela entendeu que o Senhor, mesmo ele em silêncio, ele está falando. Que o Senhor continue te abençoando, Marlene, te dando força para continuar, porque a palavra dele é a única que é verdadeira, né? Às vezes o que a gente fala que passa, a gente esquece, né? Somos falhos, mas o que o Senhor escreve, o que ele fala, né? Não passa. Então, assim, que o Senhor continue te abençoando aí, te alimentando com essa palavra dele, que você entenda que o tempo dele na nossa vida é um tempo perfeito e que a gente esteja pronto para receber. Como é bom quando a gente abre a palavra do Senhor e o Senhor fala com a gente assim grandemente. Obrigada por você estar aqui conosco, que o Papai do Céu continue aí sendo o centro da sua busca, viu? Deus maravilhoso, e você pode transbordar conosco também, né? Tem gente que fala assim para mim, ei, Mônica, eu estou aguardando a bênção completar, hein? Quando a bênção completar, ó, eu estou aí junto. Não, comece a contar que você está respirando, isso é uma grande bênção. Então, bora, que o Papai do Céu continue nos abençoando. Tanuri, nos leva em oração aqui para finalizar essa sala. Gente, Tanuri saiu? Caiu aqui, né? Cíntia caiu.
Ana, nos leva aqui para finalizar a nossa sala na manhã deste dia. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom. Obrigada, Pai. Obrigada porque mesmo nós estando às vezes quietos, mesmo no nosso silêncio, Senhor, o Senhor se mostra presente, o Senhor é Deus vivo, o Senhor continua operando. Obrigada, Deus, pela vida da Marlene. Obrigada por esse tempo tão precioso da vida dela chamado hoje. Obrigada, Deus, por cada vida que aqui esteve. Obrigada, Senhor, por cada família. Obrigada, Deus, porque o Senhor é Deus que faz infinitamente mais sobre as nossas vidas. Derrama bênção, Senhor, sem medidas sobre a vida de cada um. E, Senhor, mesmo no silêncio, as nossas vidas falam, porque o Senhor é Deus que nos leva, Deus, além de nós mesmos, além das nossas fraquezas, além das nossas limitações, além das nossas palavras. Senhor, o Senhor fala que mesmo na nossa velhice nós iríamos ensinar. Nos leva, continua nos ensinando a cada segundo. Senhor, Espírito Santo de Deus, transforma tudo aquilo que não é perfeito ainda em nós. Transforma, Espírito Santo. Transforma as nossas palavras, as nossas ações para a honra e glória do seu nome, para que nós possamos voltar com os lábios cheios de alegria, dizendo: o meu Deus fez, o meu Deus faz e o meu Deus fará. Só o Senhor é Deus. Abençoa cada família. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que não estiveram aqui, mas que vão ouvir. Senhor, continua operando milagres, maravilhas, para a honra e glória do teu nome. Um ótimo dia e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, família. Um dia mais que abençoado. Amanhã nós temos quarta estratégia com o pastor Rogério. Eu aguardo você aqui, hein? Para conosco aprendermos mais de Jesus. Beijo grande. Obrigada, Marlene. Obrigada, Lila. Daqui a pouco está subindo o transbordo e você pode compartilhar com o seu irmão para tirar esse bloqueio, hein? Que tem que esperar se completar tudo. Vem para cá contar o início, porque o fim é sempre melhor. Obrigada, Lila.